Olá mais uma vez, torcedor. Estamos de volta com o programa Fute Norte especial. Copa do Brasil e Copa Verde. E aqui ao meu lado sempre o companheiro de bancada, Jonathan Leão. Bem-vindos novamente ao programa Fute Norte. É um prazer trazer para vocês esse programa especial de uma semana, né, Pedro? Que os times paraenses finalmente deram alegria para esses apresentadores. Calma lá. Os times paraenses, vírgula, fora o Águia. Realmente o Águia decepcionou muito. Inclusive, a gente foi dar essa força para eles lá no estádio. Fomos lá no Mangueirão. A vibração não chegou pro time do Águia, infelizmente. Mas, aparentemente, o Fluminense recebeu vibração positiva. Exatamente. 8-0, Pedro. 8-0. E no placar total, Brasil 9, Pará 8, né? Teve uma ajudinha ali do Paysandu pra esse placar ficar 9. Mas dá um 9-8 com um pouco de alegria, né? Que o Paysandu mostrou, porque é forte na Copa Verde, né? Isso. E o Remo mostrou força também do Leão do Norte contra o Leão Dourado, né? E passou do gás. Exatamente. Vamos começar aqui falando agora. Vamos começar falando de Copa do Brasil. A gente já deu aqui um pouquinho um aparato sobre o Paysandu na Copa Verde, mas vamos falar de Copa do Brasil. Por favor. Foram excelentes jogos de se assistir, só foram muitos gols. O Fluminense não tomou conhecimento do Águia, né? O Águia não tomou conhecimento do jogo, parece que não o entrou Águia em campo. Esqueceu o futebol em Marabá. Apenas isso. E foi uma coisa, tipo, pra mim, especialmente como paraense, torcedor dos times do Pará, eu gosto muito de acompanhar na Copa do Brasil os times paraenses. Foi meio que uma decepção. Eu esperava ali que pelo menos o Águia pudesse levar um jogo pros pênaltis ou alguma coisa assim. Porém, não foi muito culpa do time, né? Digamos assim. O time tentou levar o jogo pros seus domínios, tentou levar até pra outra cidade no interior, mas não pôde levar o jogo para sua casa, não pôde contar com a presença em massa da sua torcida, que ajudaria muito nesse placar a ser muito reduzido, mesmo que fosse uma goleada, seria ali uns 3, 4-0, porque o Fluminense veio para pegar a vaga. Eu concordo, Pedro. Inclusive, o Fluminense ele entra com o time titular e ele encontra um campo muito confortável. O Mangueirão é um campo neutro. Exatamente. A gente acompanhou a dificuldade dos torcedores do Águia de chegar ali. Isso realmente influenciou negativamente para o Águia no placar. Mas é isso. Vamos torcer que o Águia no ano que vem, nos próximos anos, consiga aí ter um desempenho melhor na Copa do Brasil, considerando a dificuldade do adversário, que sejamos realistas. O próprio Paysandu é um time de tradição na Copa do Brasil, na região, não passou, inclusive, das vezes que enfrentou o Fluminense, também perdeu aqui no Mangueirão. Sim. Tomando ali certa dificuldade, e o Fluminense é um dos times mais fortes do Brasil. Na atualidade, Exatamente. É um dos últimos campeões da Libertadores, tem um elenco repleto de estrelas ali e é muito bem treinado, diga-se de passagem. É verdade. Entendeu? E, assim, o que mais eu tenho pra dizer sobre o Mangueirão e os times que vêm de fora é porque, assim, a CBF impôs que o Águia jogasse no Mangueirão. Os ingressos começaram a ser vendidos muito tarde. Então, não teve aquele apoio em massa, fora o valor absurdo que estava o ingresso. Eu lembro que jogos passados, onde o Bragantino enfrentou alguns times do eixo lá, e também o próprio Remo, Paysandu, a Tuna enfrentou o Ceará da outra vez, os ingressos foram mais em conta, porque teve também uma grande distância um período maior, né? Teve um período maior de venda de ingresso. Em 3, 4 dias o pessoal não ia se preparar para uma viagem para a capital e caravana muito difícil. É complicado. Mesmo. Mas mudando aqui, virando um pouco a página, para sua alegria, né? Para minha alegria. Para minha alegria, para a nossa alegria. Remo e Gás foi um jogo incrível. O time do Sampaio de Roraima não se entregou. Teve bola na trave, teve jogadas perigosas ali onde teve trabalho para o Marcelo Rangel. Porém, é aquilo que eu vinha falando já há um tempo. O Remo acertando o último passe, vão sair muitos gols por conta do tanto de atacante competente que o clube tem.
Então, inclusive, foi o mais perto que o Remo chegou de enfrentar o Boca Juniors, né? Nas cores do... sai daí. As cores do gás estavam realmente ali. Esse aí vive nesse passado eternamente. Mas, brincadeiras à parte, eu gostei muito da apresentação do clube do Remo. É importante ter no futebol paraense essa força. Chegar lá fora e ganhar é importante. Isso traz visibilidade positiva para o estado. Não importa o clube que o Remo vai enfrentar, não importa o clube que o Paysandu vai enfrentar, tem que mostrar a força que o futebol paraense tem. Isso é verdade. Entendeu? Não tem que se acovardar. Vai jogar com time de Série A, tem que jogar do mesmo jeito que jogaria com time de Série D, Série C. Inclusive agora que os dois estão na Série B. Isso é verdade. E falando ainda na Copa do Brasil, e ainda de Remo e Gás, 4-0, que placar confortável pro clube do Remo, né? Placar elástico, exatamente. Muito confortável, realmente mostrou ali competência dos atacantes que já vinha sendo mostrada no Campeonato Paraense, quando teve as oportunidades. E é importante, Pedro, acredito que concorde comigo, que a gente tem essa força fora da competição regional. Que uma competição nacional que o Remo consiga aplicar esse tipo de placar mostra a força do elenco que o clube está montando para disputar aí a Série B. Exatamente. E fazendo uma projeção aqui agora para o próximo jogo. Remo e Criciúma. O Remo pega ali o Criciúma, um confronto direto de Série B, onde o Criciúma acabou de cair, perdeu alguns jogos, acabou de cair da Série A, perdeu ali algumas das suas peças do elenco, porém ainda é um clube muito forte. E esse confronto tem história. Porque o Criciúma foi o time que eliminou o Remo em uma semifinal. 1991, Remo e Criciúma na semifinal da Copa do Brasil. Gosto de revanche, Pedro? Com certeza. Não, assim, não pela distância, mas pelo fato de que foi... Como o Remo foi o único time do Norte a chegar tão longe na Copa do Brasil, chegar em uma semifinal muito importante... Coloca uma estrela na camisa lá. Não precisa disso. Não precisa disso. Mas é assim... É um confronto que vai ser muito interessante por conta das equipes estarem na Série B e já pode também ter uma projeção, sim, é uma projeção, pro teste, início né? da Série B. Isso é importante. Eu acredito que vai ser um dos jogos mais interessantes dessa próxima fase da Copa do Brasil. Vai ser Remo e Criciúma, justamente por isso que já falou. O Criciúma ele não é um adversário fácil, mas também os dois estão na Série B, então o Remo também não pode ser um adversário fácil. Ele tem que ser um adversário ali que vai incomodar o Criciúma. E, caso eu esteja errado, o senhor me corrige, vai ser jogos de ida e volta, né? A partir dessa fase. Sim, jogos de ida e volta. Então, tanta pressão que o Remo vai tomar da torcida do Criciúma, o Criciúma também vai tomar da torcida do Remo. Então, eu acredito que esses fatores possam ser determinantes ali para uma classificação. E o Remo passou do Corinthians, né? Ele no passado recente... Não passou. O Remo não venceu, né? O Remo colocou 2-0 no Corinthians no Mangueirão. Lá na casa do Corinthians, o Roger Guedes, como sempre, naquela época dele, salvou o Corinthians, ganhou de 2-0 e o Corinthians conseguiu reverter nos pênaltis. Mas ainda assim, mostra a força do Remo dentro dos seus domínios. E eu acredito, com todo o respeito ao Criciúma, que o Corinthians é um adversário muito mais difícil que o Criciúma. Mas, né? Na minha opinião, são elencos diferentes, uma abordagem totalmente diferente do jogo, porque naquela época o Remo tinha acabado de descer da Série B pra C e ainda era um time forte, entendeu? Ainda tava com um elenco bom que veio algumas peças da Série B. Então, foi um jogão aquele jogo de Remo e Corinthians, assim como espero que seja Remo e Criciúma. Um adendo aqui, aquele jogo foi na terceira fase. Esse é na segunda fase ainda. E aí, Pedrinho, Copa Verde, né? O maior campeão da competição mostrou do que é feito, não tomou conhecimento do Manaus. Um gol para cada taça. 4-1 dentro da casa do Manaus. Que jogo maravilhoso. Eu penso, Pedro, que o Paysandu fica tímido com as câmeras. O jogo que não foi televisionado, jogou bem pra caramba, fez 4-1, com direito a ameaço. É só não transmitir jogos do Paysandu que ele joga bem. Segue essa dica aí. Exatamente. Toda vez que o Paysandu tá fora o time do Paysandu tá fora das câmeras, o time vence. E vence bem, né? Vence bem, e convence. Jogando direito. Jogadores ficam tímidos com a câmera, eles não tinham o que reclamar do estádio, porque o Arena da Amazônia tem um dos melhores gramados do Brasil também. Estádio de Copa do Mundo. E falando ainda na Arena da Amazônia,
Que noite triste pro futebol amazonense, né, meu amigo Pedro? Exatamente. O domador de felinos atacou novamente a Copa Verde, eliminou o Amazonas São Raimundo. Que isso, meu amigo? Mandou 2 pra casa já? Mandou 2 felinos pra casa e... Será que mandou lobo? Aí eu já não sei. Os jogos Espero que não. Nos próximos 2 jogos entre Paysandu e São Raimundo, o primeiro jogo é lá. O Paysandu tem que ficar esperto. Nos domínios dele, São Raimundo mostrou que não é fraco. Inclusive na Copa do Brasil levou o Grêmio para os pênaltis. Grêmio, time de Série A. E agora já eliminou 2 times da Série B. Que campanha na Copa Verde São Raimundo tá fazendo. Que campanha maravilhosa. E ainda digo mais, se o São Raimundo eliminar o Paysandu da Copa Verde, eu pessoalmente vou acompanhar o São Raimundo na Série D. Olha aí, compromisso, hein? Tá gravado, né, meu diretor? Tá gravado. Falando um pouco também dos times do Norte na Copa do Brasil, tem o confronto entre uma projeção para Atlético Mineiro e Manaus. Tem alguma coisa a falar desse confronto? Meu amigo, se o Manaus jogou desse jeito contra o Paysandu, o que o Atlético Mineiro vai fazer, né? Eu fico preocupado, falando bastante preocupado com o futebol amazonense. Exatamente. A projeção, pra mim, vai ser no nível Fluminense e Águia. Vai ser no nível de Fluminense e Águia. Eu acredito que o Manaus possa ali tentar colocar alguma força, mas eu acredito que não segura o Atlético Mineiro. Infelizmente, sendo muito realista, não vai segurar. Porque o Paysandu, com todos os problemas que teve, jogou confortavelmente contra o Manaus nos seus domínios e trouxe uma grande vitória. O Atlético Mineiro é um time muito superior ao do Paysandu, atualmente falando, não estamos falando de tradição, mas sim de elenco. E eu acredito que o Manaus não vai ter a força necessária para segurar ele. Claro que, como nortista, a gente espera que eles façam ali um jogo que ele consiga levar para os pênaltis. No Mineirão. Isso, faça o seu papel, conseguir ali... Só uma correção rapidinho. São jogos únicos ainda, a segunda fase. Então jogo tá único. Ótimo. Até a partir da terceira fase que começa jogos de ida e volta. Tranquilo. Então, que faça a sua parte, vá para os pênaltis, segure e avance de fase. Traga essa vitória pro Norte também. E outro jogo que vai ter na Copa do Brasil, jogo agora de Série D, porque o CSA caiu também, né? Uhum. Da série C pra Série D. Então, o CSA, que já teve força suficiente para se manter na Série A durante 2 temporadas, vai pegar a Tunaluso Brasileira no seu estádio, nos seus domínios, no dia 13, lá no estádio Repelé. Eu espero que quem passe de fase seja a nossa Águia Guerreira do Souza, grande Tunaluso Brasileira, time muito tradicional daqui da nossa região e que merece muito, muito, muito passar de fase, com todo o respeito ao CSA, mas vamos cravar que a Tuna passa de fase? Tuna passa de fase, com certeza. Placar? A gente só deu mancada no placar. No jogo contra do Águia e Fluminense foi só derrota. Nos placares do Amazonense também foi só derrota. Mas é assim nem mesmo. O time que a gente disse passou de fase. Rapaz, então não vamos agora a Tuna? Não vamos agora a Tuna, não. Deixa a Tuna fazer o seu papel lá fora de casa. Bota o selo de covarde aí, meu diretor. Não, estou torcendo pela Tuna, porém... Falando de Tunaluso e região norte, temos a última rodada do Parazão. O que é o que o senhor projeta para esses jogos, meu amigo Pedro? O Cametá não vem demonstrando aquele futebol que demonstrou nas décadas de 10, início ali dos anos 2000, né? Então, eu projeto que o Remo vá passar de fase e o jogo vai ser difícil porque o Cametá briga para não cair. O Remo é o líder da competição, né? Isso. Já está classificado. Ele vai jogar ali mais para cumprir tabela, então, e para segurar a liderança do campeonato. Exatamente. Acredito que vai ser um jogo bem confortável para o clube do Remo. Não acredito que o Cametá possa ser ali uma grande ameaça para o clube do Remo, não. Já o Paysandu. O Paysandu enfrenta dentro de casa o Castanhal. O Castanhal, que vem demonstrando muita força nesse Campeonato Paraense. É o 4º colocado, classificou com mais de uma rodada de antecedência e
tem um time bem treinado. Sim, e bem, com certeza. É um desafio muito grande pro Paysandu, mas eu acredito que essa classificação na Copa Verde traga ali uma certa confiança. O Luizinho Lopes está agora encontrando o equilíbrio no elenco. Eu acredito que o Paysandu possa fazer um grande jogo. Não vai ser fácil, pelas qualidades que o Castanhal demonstrou, porém, vai ser um jogo muito interessante de ver. Tá. Na final deu a lógica, né? Os times mais fortes chegaram na final, com uma certa dificuldade pelo lado do Manaus, que não teve tanta pontuação assim quanto o Amazonas, porém passou de fase. E o Manauara, quase 9-8 nos pênaltis, é de se impressionar numa semifinal. De se impressionar. E essa final já é um clássico de dois clubes recentes, né? Isso. O Parintins ele é de 2021 e chegou na semifinal. O Manauara é de 2022 ou 2023 e já chegou também na semifinal. Os clubes novos do Amazonas estão tomando conta do estado. E vai ser um jogão da Amazonas contra Manaus. Eu, particularmente, vou ali dar uma forcinha pro Manaus. Manaus campeão 2025, será? Espero que sim. Ele mudou a opinião dele, que no programa passado ele disse que era o Amazonas. Mas eu acredito no Manaus, eu joguei, eu apontei o dedo na câmera. Não, mas o campeão de 2025, primeiro turno vai ser o Manaus. Eu vou te dizer, porque assim, o Manaus, ele demonstrou ser um time aguerrido, e o time do Amazonas, ele tem mostrado que ele é um time que, quando ele começa a perder, ele se torna frágil. O psicológico do elenco do Amazonas é um pouco mais frágil, sim, em relação ao Manaus. E também para dar uma força para nossos amigos do Manaus que foram eliminados na Copa Verde, né? Vamos torcer que eles consigam ali o título do Barezão para ter uma alegria também. Olha o lado bom e o lado ruim dessa final é o Amazonas, que em teoria e no papel é o mais forte, foi eliminado das duas competições. O Manaus tem uma chance ainda contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Remota, mas tem. É verdade. E eu acho que a gente fica por aqui hoje, né? Isso. E, mais uma vez, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva, comente bastante, porque temos um especial só sobre comentários, e ative o sininho para poder chegar para você nossos novos vídeos. Torne o norte mais forte. Valeu!